Como foi possível, Carolina, identificar os compostos liberados pelas folhas do milho? Como que acontece esse trabalho? Provavelmente vocês observam, ou vocês colocam câmeras. Como que é feito esse processo? Então, a gente trabalha muito com o que o agricultor observa também, né? Óbvio, né? E a gente também vai ao campo, né? Nós temos uma equipe de campo aqui na Embrapa e também temos colaboradores aí das agências de técnicos agrícolas. Então, a gente observa o comportamento muito do inseto no campo. Aí a gente consegue perceber que o inseto ele escolhe a planta, tudo. Então, a gente já traz essa informação do campo para o laboratório, aqui para o nosso instituto de pesquisa. Aí aqui, né, a gente tem equipamentos específicos, né, de química e de estudos comportamentais que a gente consegue identificar esses voláteis. A gente tem as plantas, né, a gente trabalha com plantas pequenas, plantas grandes, em diferentes estágios fenológicos da planta, mas a gente consegue colocar essas plantas em câmeras dentro do laboratório e coletar esses voláteis que ela libera, né? E são quantidades muito pequenininhas mesmo, então a gente tem que ficar coletando esses voláteis, às vezes por 24 horas, 48 horas, para conseguir detectá-los. E a gente tem uma série de equipamentos químicos aqui que nós identificamos essas moléculas e depois, para saber se essas moléculas têm um efeito sobre o inseto, a gente tem que fazer uma série de estudos biológicos, que a gente chama, né? Aí a gente também trabalha para ver se a mariposa, por exemplo, da Spodoptera, se a lagarta vai responde para esses voláteis ou não. Veja só como a Carolina colocou aqui, esse trabalho já vem do campo, né? Pela observação do produtor, ou seja, o homem do campo, aliado aos pesquisadores, é fundamental para essas descobertas. Muitas vezes o próprio produtor descobre, identifica e a pesquisa, o pesquisador confirma. E qual é o papel do laboratório de semioquímicos da Embrapa nesse tipo de pesquisa? Vocês trabalham especificamente com o milho ou é porque nós estamos nesse assunto hoje, vocês abordam outras culturas também? Não, nós abordamos várias culturas e a gente vai muito com a demanda nós estamos na Embrapa, né? Então é muito a demanda do agricultor aqui, né? A gente trabalha com milho, arroz, soja, todos os problemas que a gente tem na agricultura hoje, dalbulus maídos no milho, né? Pragas de pastagens. Então a gente trabalha com vários sistemas agrícolas, né? E o laboratório de semioquímicos, aliás, só por curiosidade, não sei se, né, semio significa sinal, químico é químico, né, então é sinal químico, né, é o significado da palavra semioquímico. Esse laboratório que eu trabalho, né, a gente trabalha principalmente com feromônio de insetos e os voláteis de planta, e a ideia é a gente usar essa conversa química entre a planta e o inseto, né, para usar isso como ferramenta e minimizar o uso, por exemplo, de inseticida no campo. Isso é possível. E porque a gente pode, por exemplo, usar essas moléculas em armadilhas, né, para atrair os insetos. A gente sabe que muitas dessas moléculas também que a planta libera, esses voláteis, né, atraem inimigo natural do herbívoro, né, como parasitoides, predadores, atua também na atração de polinizadores. Então, e o papel nosso, né, desse laboratório da Embrapa, ele é enorme, ele é um laboratório pioneiro, né, foi o primeiro laboratório que iniciou esses estudos no Brasil há muito tempo atrás, né, nos anos 80, e de lá para cá a gente vem produzindo e desenvolvendo várias ferramentas, né, para serem usadas no campo. Tanto ferramentas, às vezes, como esse trabalho, né? Na verdade, a gente tem uma planta que libera o composto. Você não precisa pegar e colocar o composto em si, né? A própria planta está liberando os compostos, né? A gente pode fazer a seleção da planta que libera os compostos. Que isso vai mudar com o genótipo da planta também, tá? Mas também podemos produzir os compostos sinteticamente e colocar no campo se a gente quiser e achar que é adequado. E é uma coisa muito interessante porque esses compostos já estão na natureza, né? E eles têm uma ação muito específica. Eles vão agir só sobre o organismo-alvo, né? E dificilmente eles vão ter
efeito, ou não vai ter efeito danoso sobre polinizadores, sobre inimigos naturais. Então, é uma tecnologia muito interessante nesse sentido também. E ela está aí para trabalhar junto com outras tecnologias, ela nunca vai ser usada sozinha, né? A gente fala sempre do manejo integrado de pragas. Então, a ideia é usar os semioquímicos, usar o feromônio do inseto ou o volátil da planta, junto com outras tecnologias para a gente conseguir fazer o manejo e o controle de uma praga, por exemplo.